Pai, queremos abençoar o Ilcinho. Pai, querido, aquele mensageiro da Tua palavra nessa noite. Queremos pedir que esse altar, ó Pai querido, possa fluir rios de águas vivas, Senhor. Pai querido, que a água que sai do Teu trono, ó Pai querido, Pai, que há um rio, Pai, que vem da Tua cidade, possa passar pela vida e o coração do Wilson e possa nos encharcar nessa noite. Pai querido, que no nome de Jesus, tudo aquilo que for sujeira, essa água possa levar para longe de nós, Senhor. Não deixa com que ninguém seja roubado em nada. No nome de Jesus. Amém. A paz, amém, igreja? A paz, amém, igreja? Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é uma palavra que vai nos levar ao nível sim de conhecimento, mas também vai fortalecer as nossas mãos para a batalha. Amém? Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga 6 de março, ensino bíblico, começam as aulas. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, primeiro livro de João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode repetir comigo? O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você pode repetir comigo? O Filho de Deus, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Se coloque em pé, você que está sentado, eu quero que você levante um clamor nesse momento. Nós vamos orar em cima dessa palavra, nós vamos orar para que o cetro do inimigo ele venha a ser quebrado de nossas vidas nessa noite, porque nós estamos numa campanha, nós estamos num ano de restituição, e nós vamos clamar, nós vamos trazer à existência o cumprimento dessa palavra nas nossas vidas. Amém? Clame mesmo ao Senhor, eleve os seus olhos ao monte. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz e declara, Senhor, que Teu Filho Jesus, Ele se manifestou, Senhor, para destruir, Senhor, Pai querido Deus, as obras do diabo. Senhor, Pai querido Deus, eis a Tua palavra, Senhor. Pai querido Deus, nós vamos ministrar a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz e declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós entregamos no Teu altar, Senhor, Pai querido Deus, os nossos lares, nós entregamos, Senhor, os nossos familiares. Senhor, Pai querido Deus, onde quer que Satanás esteja agindo, esteja atuando, Senhor, a Tua palavra diz e declara, Senhor, Pai querido Deus, que as obras do diabo foram destruídas. As obras do diabo foram destruídas sobre as nossas famílias. As obras do diabo, elas foram destruídas em todo lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Senhor, a Tua palavra diz e declara que as obras do diabo, Senhor, elas foram, Senhor, completamente aniquiladas na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus, ó Pai querido Deus, é quem nos preserva. Senhor, Pai querido Deus, a Tua palavra diz, o salmista declara, Senhor, quebra, Senhor, nessa noite o cetro do inimigo, Senhor. Quebra, Senhor, desfaz todo o opróbrio, toda a vergonha, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, Senhor, Pai querido Deus. Pai, nós trazemos a existência, Senhor, Pai querido Deus, tudo aquilo, Senhor, Pai querido Deus, que o inimigo lhe roubou, matou e destruiu, Senhor. Nessa noite, Senhor, Pai querido Deus, nós vamos, Senhor, Pai querido, clamar ao Senhor, ó Deus, Pai querido Deus, para que todas essas obras de Satanás,
Satanás, ó Pai, sejam desfeitas das nossas vidas, porque a Tua palavra diz e declara que a maldição sem causa não gera efeito, que contra a tenda de Israel não há encantamento que valha. Senhor, Pai querido Deus, nós declaramos isso ao Senhor, e Espírito Santo, nós dizemos ao Senhor, Tu és bem-vindo nessa noite, Tu és bem-vindo em nosso lar, Tu és bem-vindo aonde quer que nós estejamos. Nós damos liberdade para o Senhor agir, para o Senhor operar. Espírito Santo, a Tua palavra diz e declara que os anjos do Senhor, eles foram constituídos para ministrar em favor dos salvos. Por isso, Senhor, libera Teus anjos, ó Pai, anjos ministradores nessa noite, para que venham, Senhor, quebrar grilhões, quebrar cadeias, toda aliança com o inferno, Senhor, nessa noite, venha ser desfeita, Senhor. Pai querido Deus, cerca, Senhor, essa igreja, Senhor, Pai querido Deus, como uma muralha de fogo, Senhor, Pai querido Deus, porque Tu és a muralha de fogo, Senhor, que haja divisão entre luz e trevas nesse lugar, Senhor, Pai querido Deus, em o nome de Jesus, e você diz, amém. Pode se assentar, amém, amados? Porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No início dessa semana, quando o Senhor, Ele incendiava o meu coração em relação a essa palavra, veio algo, enquanto eu dirigia até o trabalho, Deus falou comigo algo interessante. Porque o diabo, ele veio para degenerar, mas Jesus, ele veio para regenerar. E há um princípio instituído em cima desse texto, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A palavra do Senhor vai nos dizer que desde o princípio o diabo, ele vem pecando. E todos aqueles que cometem pecado são filhos dele. Quero fazer um parênteses, todos nós somos pecadores, amém? Mas nós somos filhos de Deus. Quando João está escrevendo essa epístola, ele está dizendo, olha, aquele que está debaixo, aquele que segue, aquele que pratica, amém? O pecado na vida do crente não deve existir, e se ocorrer, ele tem que ser acidental, ele não pode ser proposital. João está escrevendo algo de forma tremenda, mas nós precisamos entender algo aqui. Porque se desde o princípio o diabo tem pecado, qual é o pecado que o diabo tem então? Qual o pecado que o diabo vem cometendo e que tem trazido até o dia de hoje, a ponto de eu e você, a palavra vai dizer lá em 1 Pedro, que o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor, procurando ocasião para nos devorar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Amém? Se você for comigo em Isaías capítulo 14, você vai entender quando que Satanás, ele peca. A palavra do Senhor vai nos dizer, seguindo esse texto em Isaías capítulo 14, que o coração do diabo, o coração de Satanás, ele se enche de orgulho. Em Ezequiel vai explicar de uma forma mais contundente, Ezequiel capítulo 28, vai dizer que Satanás, ele olha para ele vê que ele é um anjo, um querubim ungido da guarda, diz a palavra. E ele olha para ele vê que ele tem uma beleza esplendorosa. E quando ele olha para aquilo, ele se exalta, há um orgulho no coração dele. E esse orgulho instituído no coração dele, ele faz, eu quero ser maior que Deus. Eu quero colocar o meu trono, a minha cadeira, num lugar mais elevado. Eu quero ser como Deus, ou então eu quero ser mais elevado do que Deus. Não sou eu quem estou dizendo, a própria palavra do Senhor diz. Mas quando ele faz isso, a palavra do Senhor vai nos dizer em Ezequiel 28, que é por isso que Deus, ele expulsa Satanás de onde ele estava. Naquele exato momento, Satanás, ele é precipitado.
E a palavra vai nos dizer que a partir daquele momento, aquela corrupção que entrou no coração do diabo faz com que ele caia. E a palavra vai nos dizer que por conta da corrupção que havia no coração dele, que por conta dessa corrupção onde faz com que ele caia, ele é levado à vergonha, ele é vituperado, ele é envergonhado. Deus faz com que isso aconteça. E nesse momento, amados, que nós precisamos entender quem é o nosso adversário. Ele está ao nosso derredor, procurando ocasião para nos devorar. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo não tem brincado de ser diabo. Ele quer nos destruir, ele quer nos matar. Mas só Deus tem poder sobre as nossas vidas, amém? C.S. Lewis vai dizer algo interessante num livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que de todos os pecados, o maior pecado que tem é o orgulho, porque o orgulho ele acaba sendo a base territorial para todos os pecados. O homem adultera porque ele olha para sua esposa e fala: não, essa mulher não é boa para mim. O homem ele mente porque ele fala: eu preciso ganhar vantagem. O homem ele age de forma a nutrir esse pecado chamado orgulho. Eu preciso estar na plataforma, eu preciso estar aqui em cima, eu preciso estar em evidência, porque se eu não estiver, quem fará igual a mim? Satanás ele teve o seu coração contaminado por meio do orgulho. Ele olhou para ele e ele viu como eu sou belo, como eu sou esplendoroso. De todos os querubins aqui, o Senhor me coloca como um querubim ungido da guarda. Eu sou responsável por essa guarda. Olha toda a minha beleza. E nesse exato momento, quando ele precipita, ele cai. O Senhor então o leva a uma ocasião, a um local de vergonha. Mas o Senhor Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você pegar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que de todas as obras que Deus fez, todas ele falou: haja, haja, haja. Mas uma delas ele fala: façamos. No original, isso aí vai dizer que ele se assenta, eu fico imaginando isso. Ele fala: Espírito Santo, meu filho Jesus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando aquele que era o querubim ungido da guarda, o esplendoroso, olha para mim e para você, ele não está olhando para mim e para você, ele está olhando para o Deus vivo. Ele está olhando para o Deus Altíssimo, porque eu e você refletimos a beleza da santidade do nosso Senhor. E aqui você vai começar a entender o porquê que Satanás ele tem tanto ódio da humanidade. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos exatamente lá para o momento no Jardim do Éden. Nós vamos ver que Deus, ele faz tudo aquilo e quando ele faz o homem, ele fala: e foi muito bom. E ele dá uma ordem que da árvore da vida e da morte não poderia ser consumido. E quando ele se achega diante do homem, ele se achega diante de Eva, ele muda a fala para Eva. Na verdade, o que o diabo, através da serpente, ele está falando é: olha, o que esse teu Deus falou é mentira. Porque a bem da verdade, o que ele quer demonstrar para você, ele quer que você seja privado de ser como ele é. Mas Adão e Eva já eram a imagem e a semelhança
do Deus vivo. E naquele momento, ele aguça os sentimentos, ele aguça os sentidos de Eva. Não sou eu quem estou falando, é a própria palavra que diz. Ele ouve Eva ouve a serpente, e ela fala a palavra que quando ele olha para o fruto, ela gosta, ela se enamora daquele fruto, e ele vem comer daquele fruto. E naquele exato momento, o desejo que Satanás tinha de ser como Deus, ele conseguiu contaminar o coração do homem, porque a palavra vai dizer lá em Gênesis, que no momento que tu comeres do fruto, tu serás como ele é. Veja, aquilo que Satanás não conseguiu, ele vem então tentar com a humanidade. E a humanidade, através de Adão e Eva, caem. O diabo caiu, agora eu vou fazer com que a humanidade, a criação também caia. Assim como Deus me envergonhou, eu agora vou envergonhar a imagem e a semelhança dele. Porque em todo momento, quando alguém vir um filho de Deus, uma criação de Deus, vai ver que eles estão na lama do pecado. O homem, a humanidade está levando o nome de Deus à lama do pecado. Por conta do mesmo pecado, o orgulho. Eu quero ser o melhor, eu quero ser como Deus. Não sou eu quem estou dizendo, as Escrituras nos dizem isso. O diabo foi banido. E o homem também foi banido. O diabo foi banido de estar na presença de Deus, de servir como um querubim ungido. O homem foi banido do jardim do Éden. A palavra do Senhor vai nos dizer que no final do dia, Deus não é brasileiro, eu creio que Deus ele é inglês, porque no final do dia ele descia para tomar um chá com Adão e Eva. Ele descia para conversar, para saber, e aí Adão, como foi hoje? Hoje eu dei um nome para aquele animal, ali se chama galinha, ali se chama veado, ali se chama cabrito. Que legal isso que você fez. E todos os dias Deus fazia isso. Mas quando o pecado entra através de Adão e Eva, há uma ruptura no relacionamento de Deus com a sua criação. A imagem e semelhança de Deus começa a ser degenerada. Naquele exato momento em que o pecado entrou através de Adão e Eva, quando o pecado entra, a palavra vai nos dizer que eles se cobrem. E eles vão questionar e Deus pergunta a ele, como tu sabes que tu estás nu? Quem te revelou isso? Eles começam então a sentir a vergonha. A humanidade então começa a ser deteriorada. A palavra do Senhor vai nos dizer que o salário da morte é o pecado. E a morte então, ela entra na humanidade. Enquanto Adão e Eva estavam em obediência, estavam em sujeição, enquanto eles estavam em santidade, o mal não lhe tocava. Satanás olhava para aquele jardim, porque a palavra vai dizer lá em Ezequiel, que ele estava no jardim. Satanás precisava de uma legalidade para contaminar a humanidade. E não achava, porque Adão e Eva, eles eram santos. E quando eu e você estamos em santidade, quando nós não damos brecha, o inimigo não nos toca. Não sou eu quem estou falando, é a palavra quem diz. Enquanto nós estamos em santidade, numa busca de santificação, quando nós buscamos viver uma vida sem pecado, uma vida sem mácula, sem mancha, o diabo não nos toca.
Só que ele precisava, porque assim como Deus fez com ele e baniu, ele falou: agora vou me vingar. Eu vou atrás da humanidade, eu vou querer macular a imagem e semelhança de Deus. Eu vou manchar de forma que eu vou degenerar de tal forma que quando as pessoas olharem, eu vou ferir o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que quando alguém, a menina dos olhos do Senhor é tocada, há ciúme no coração de Deus. Mas o ciúme que Deus tem da minha vida e da sua vida, não é um ciúme possessivo, não é o ciúme que o mundo prega, mas é o ciúme no contexto de zelo. Deus, Ele zela por nós. Os ciúmes que Ele tem de mim e de você, é porque Ele nos ama. E naquele momento, amados, o diabo encontrou uma legalidade, a desobediência. O orgulho que entrou e penetrou no coração de Adão e Eva, o orgulho de querer ser como Deus, abriu uma legalidade para que a morte viesse. Abriu uma legalidade para que a enfermidade viesse. A palavra do Senhor vai nos dizer, amados, gosto muito desse salmo, Salmo capítulo 8, versos 6 e 8, que Deus, Ele deu o domínio, toda a autoridade, todo o poder para os seus filhos. Ele delegou isso aos seus filhos. Mas no momento em que houve a corrupção da humanidade, da criação por meio do pecado, isso foi retirado da humanidade. Porque agora foi passado, foi trasladado do reino da luz para o reino das trevas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que pratica o pecado é do diabo. Havia um poder e havia uma autoridade delegada por Deus em Gênesis. Ele falou: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Havia um poder outorgado, delegado. Nós éramos mandatários de Cristo, nós éramos mandatários de Deus na terra. Na terra dos viventes nós tínhamos essa autoridade. E o diabo, através desse engodo, desse ardil, ele vem e quebra isso das nossas vidas. A doença vem sobre nós, a enfermidade vem sobre nós, a mortandade vem sobre nós, a miséria vem sobre nós. Quando nós olhamos para nós nos encontramos, como o salmista vai dizer, sobre o charco de lama. Nós estamos no charco de lama. Nós estamos ali, sujos, imundos. Eu quero que você entenda algo. No momento que nós estamos no pecado, há uma divisão. Nós somos banidos então da presença de Deus. E isso acontece, meu amado, minha amada, por um único motivo. Porque eu e você espelhamos, refletimos a imagem e semelhança de Deus. A obra redentora de Deus, a obra sacrificial, porque Jesus, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote. Esse trabalho tremendo que Deus fez na cruz do Calvário é a obra redentora para que eu e você sejamos regenerados. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, amados, algo. Porque na medida em que o homem, ele peca, Satanás, ele institui um culto ao eu. Ele institui um culto ao individualismo, à exacerbação do eu. Nós temos vivido, e se você for comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver o apóstolo Paulo no meio do aerópago. E diz lá que estavam os estoicos e os epicureus. Isso quer dizer que era uma doutrina, era uma filosofia grega, onde vamos viver o dia de hoje como se não houvesse um amanhã. Vamos curtir a vida, adoidado, freneticamente.
E quando o apóstolo Paulo traz, ele é chamado de paroleira, dizendo quem é esse homem que vem trazendo essa história que tem uma vida após a morte? Quem é esse homem que está trazendo? Essa filosofia grega, essa filosofia clássica grega está instituída até o dia de hoje. A cada dia nós somos levados a viver de uma forma onde eu tenho que dar o prazer, eu tenho que viver o prazer por mim mesmo, eu preciso. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 1, que essa filosofia grega, essa filosofia helênica, ela chega a tal ponto que o homem muda a sua condição natural e passa a experimentar coisas que Deus abomina no livro de Levíticos. Ele muda a natureza, homem com homem, mulher com mulher. É lançado sobre o corpo. É a palavra quem está dizendo. E amados, por que isso acontece? Será que nós não conseguimos discernir a ação demoníaca sobre a vida dessas pessoas? Onde nós passamos a identificar o trabalho degenerativo de Satanás para que essas pessoas, primeiro, tenham a sua imagem, a sua semelhança degenerada, para que nós não possamos manifestar o caráter de Deus, mas também para que essas vidas não encontrem salvação. É muito sério. Por isso que João ele vai dizer que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você for comigo no livro de Gálatas, Paulo está falando a respeito de um confronto que existe entre o espírito e a carne. Ele fala que o espírito, ele contende, ele briga, ele milita contra a carne. E a carne milita contra o espírito. Em determinado momento, Paulo vai dizer que aquilo que quero fazer, ele fala isso em Romanos, aquilo que quero fazer eu não faço, mas o que eu faço segundo a lei que opera sobre a minha carne. E eu estou, aquilo que quero fazer, ele vai dizer, porque o mal habita em mim. Mas lá em Gênesis, a palavra vai nos dizer que o pecado bate à porta, mas convém a mim dominá-lo. É a palavra quem diz isso. Mas Satanás, ele é tão astuto, e eu não estou exaltando. O apóstolo Paulo fala isso, que ele é astuto, as astutas ciladas do diabo. Ele vem trabalhar na nossa carne, na nossa carnalidade. Ele vem trabalhar nos nossos 5 sentidos. Satanás, ele vem para forjar, mudar situações na nossa mente. Não é à toa que lá em Coríntios vai dizer que existe uma fortaleza edificada sobre a mente, que ela é contrária ao conhecimento da palavra de Deus. Por que ela é contrária à palavra de Deus? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu não conheço a verdade, ela não me liberta. E eu vivo numa vida de miséria espiritual. Eu estou num cativeiro, eu estou preso num cativeiro demoníaco. A palavra do Senhor vai nos dizer, ela vai listar, amados. A palavra de Deus é tremenda. Timóteo vai dizer que ela é digna de toda aceitação. A palavra do Senhor diz que ela, a palavra de Deus, ela é quem nos orienta, é ela quem nos discipula, é ela quem nos dá o norte, ela é o nosso bússola. Você tem que entender algo, ele vai dizer o seguinte, porque as obras da carne são manifestas. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Porque Satanás, ele está agindo nos nossos sentidos. Nós somos murmuradores, nós somos caluniadores, nós somos injuriadores. Nós pecamos contra o nosso próximo. Passa uma mulher na frente de um homem,
onde o que Satanás está agindo através da visão. O homem, ele é conquistado pela visão, a mulher é conquistada pelo ouvido, pelo toque. Por que há tanto adultério? Maridos que não dão atenção às suas esposas, esposas que não dão atenção aos seus maridos. Nós precisamos entender algo profundo nessa noite. Satanás, ele opera nos 5 sentidos. Se você pegar no livro de Daniel, capítulo 1, vai dizer que na frente dele foi colocado um banquete, mas ele diz e fala assim: não, eu não quero comer desse banquete. Eu não quero compartilhar dos manjares do rei. E a palavra vai dizer que naquele momento ele diz o seguinte: olha, deixa que nós comemos as nossas rações. Deixa eu comer a ração que eu tenho separado. O eunuco fala para ele assim: você está louco, na versão revista atualizada por mim, amém? Você está bem louco, não dá para fazer um negócio desse. Se eu te der uma alimentação dessa forma aqui, o rei vai me matar. E o Daniel fala assim: me dá 10 dias e depois você vai ver. E depois de 10 dias, aqueles que comeram do manjares do rei estavam fracos. Deus está mostrando algo para nós. Que o diabo ele vem para nos contaminar pelos 5 sentidos. A mesa era bonita aos olhos. Em Provérbios de Salomão vai dizer assim: filho meu, não se associe à mulher adúltera, porque o fim dela é a morte, é a sepultura. Ela pode parecer bonita, mas Provérbios de Salomão vai dizer o seguinte: goza com a mulher da tua juventude, se sacie nos seios da gazela. Ele está falando o quê? Salomão, que teve mais de 1000 concubinas, está dizendo: olha, ser fiel à sua esposa, ser fiel a ela, não olhe para o lado, porque se você olhar para a mulher do lado, você pode até ter um momento de deleite, mas o escritor de Provérbios vai dizer o seguinte: que você vai ser levado à sepultura. Não sou eu que estou falando, é a palavra quem diz. Você vai ser levado à sepultura, e você vai dizer ainda que você perdeu todas as suas forças. Satanás, ele vai agir dessa forma. É pelos olhos. Cuidado com a mesa que está ali sendo posta. Cuidado com a mesa que lhe é posta diante dos teus olhos. Cuidado com aquela conversinha. Diz a lenda que Billy Graham, quando ele estava ainda no ministério ativo, ele não entrava num elevador sozinho com uma mulher. Se tivesse uma mulher sozinha no elevador, ele não entrava. Ele não entrava. Gálatas, capítulo 5, vai dizer o seguinte, e eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, violação da fidelidade conjugal ou espiritual, fornicação, que é manter relações sexuais antes do casamento, prostituição, obtenção de lucro ou vantagem através de ofertas sexuais, profanação, sacrilégio, impureza, que é a imoralidade sexual, lascívia, sensualidade, libidinagem, ações indecentes ou voluptuosas, libertinagem, devassidão. Isso aqui são os primeiros pecados que o apóstolo Paulo está mostrando em Gálatas. Isso aqui nós estamos falando da prática sexual, antes do casamento e dentro do casamento. Quando nós estávamos ministrando no ensino bíblico no módulo passado, quando nós fomos falar, dar uma pincelada a respeito das obras da carne, nós falamos, existe prostituição dentro do casamento. Tem muita prostituição dentro do casamento. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Coríntios, que o corpo da minha esposa é meu e o meu corpo é dela. Que nenhum dos dois podem se defraudar, senão por um breve momento, para que Satanás não opere. Amados, preste atenção em algo. Preste atenção em algo.
Tem mulheres ou maridos dentro do casamento que ficam fazendo joguinho. Eu não sei porque eu estou falando isso. Não está nem aqui no rascunho. Que fazem joguinhos sexuais. E você está se portando como uma prostituta. E você não está sabendo. É pesada essa palavra. Mas é verdade. Mulheres que têm defraudado o casamento. Homens que têm defraudado o casamento. O seu corpo, mulher, é do seu esposo. E esposo, o seu corpo é da sua esposa. E o apóstolo Paulo continua. Idolatria, que é o culto prestado ao que não é Deus, adoração a ídolos, a obstinação, a ganância, a avareza, a feitiçaria. Amados, feitiçaria não é apenas macumba. Tem muito crente macumbeiro. Tem muito crente aqui macumbeiro. E sabe por quê? Porque a rebeldia, a rebelião, ela é tida como pecado de feitiçaria. O apóstolo quer que faça tal coisa, não vou fazer. A pastora quer que faça, não vou fazer. Pastor Daniel falou, não vou fazer. Pastor Rodrigo falou, não vou fazer. Não é assim. Você está fantasiado e não está sabendo, mas você é um feiticeiro. Sedução, rebeldia, insurgência, revolucionário, inimizades, porfia, briga, discussão, gritaria, rivalidade, competição, egoísmo. Amados, essas são as obras da carne. É muito sério isso. Isso tudo aqui é Satanás denegrindo, degenerando a imagem e semelhança daquele que é o Filho de Deus, daquele que manifesta, daquele que expressa a imagem e semelhança de Deus. Facções, partidarismo. Amados, nós temos uma fala que é demoníaca dentro das igrejas. Aqui tem uma panelinha. Aqui tem uma panelinha. Panelinha é partidarismo. Ah, não, o pastor Daniel que está certo nesse negócio. Pastor Edinaldo que me olha, deixa ele de lado. Nós estamos pregando dentro da igreja o partidarismo e nós estamos achando que nós estamos sendo, na verdade, justos. Mas nós estamos sendo iníquos. A palavra vai continuar dizendo a respeito de invejas, desejo de possuir o que é alheio, acompanhado de ódio, de ciúme, da cobiça. Bebedice, bebedeira, embriaguez, urgia, farras, glutonarias. Amados, nós precisamos entender algo. Isso é degenerativo do caráter de Deus. Deus forja eu e você no Éden para nós expressarmos o caráter de Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para isso. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos, diz o apóstolo Paulo. Veio, porém, além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O pecado ele entra através de Adão e Eva. Por conta daquilo que aconteceu com Satanás lá no celestial. Jesus é enviado para destruir as obras do diabo. Para derramar sobre a minha vida e a sua vida a graça, o favor imerecido, aquilo que eu e você não merecíamos, mas Ele olhou e falou, eu amo a minha criação, e eu quero restaurar, eu quero ser reconciliado, eu quero voltar a tomar o chá da tarde com meus filhos, eu quero voltar a ter comunhão e intimidade com Deus.
Eu quero voltar a ter aquele momento. Todas as vezes que eu penso nesse texto de Mateus capítulo 6, eu não tenho como dissociar isso. É no secreto, é no profundo, é ali eu e Deus, e Ele ali Ele vai me recompensar, porque Deus é galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses capítulo 2, e quanto vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, dele os triunfou em si mesmo. O diabo quis nos envergonhar. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos dizendo: olha, ei, igreja, o diabo queria que você fosse envergonhada. O diabo queria te jogar na lama do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele destruiu e Ele exaltou sobre toda maneira. Só que Ele, quando Ele desce, Ele leva cativo o cativeiro. Ele abre os grilhões. Ele rompe barreiras. E quando Ele faz isso, Ele crava aquela nota promissória que eram os meus pecados na cruz do Calvário. E Ele está dizendo: pastor Edinaldo, tu és meu. Pastor Daniel, tu és meu. Pastora, tu és minha. Xandão, tu és meu. Ele é meu. Satanás, me dá aqui. Porque com sangue que eu estou comprando, pastor Osmar. É com sangue que eu estou comprando você, Vitor. Uma moeda incorruptível. E novamente Satanás é envergonhado, porque a palavra vai dizer, não sou eu quem estou dizendo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nós estávamos num charco de lama, Salmo capítulo 40, só que ali Deus, Ele olha, e Ele estende a sua mão, e Ele retira eu e você, e coloca em cima da rocha, e essa rocha é Cristo, para que eu e você vivamos em novidade de vida, para que eu e você possamos viver em novidade de vida. Eu quero que você entenda algo nessa noite. O sacrifício de Cristo, ele é pleno, ele é acabado. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele faz com que eu e você, tenhamos a nossa imagem e a nossa semelhança restaurada. Eu e você passamos a espelhar, e aí Deus começa a fazer uma obra maravilhosa. A obra redentora de Deus vai dizer que não somente Ele vem e restaura a comunhão com Deus, mas Ele faz de mim e de você embaixadores de Cristo. Ele restaura sobre a minha vida e a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que Ele depositou sobre os ombros da igreja poder e autoridade. E esse poder e essa autoridade que lá no Gênesis nos foi dado, ela é restituída à igreja. Ela é dita: é tua igreja, é tua, ide e fazei discípulos. A palavra do Senhor vai dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim para... Deus, Ele me liberta, Ele me cura, Ele me restaura e Ele me envia, porque eu e você somos agentes de milagres. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Numa entrevista, um presidente vira para Billy Graham e fala assim: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente da República dos Estados Unidos? E ele diz da seguinte forma: porque eu não posso me rebaixar. E ele fala: como se rebaixar? Você está maluco? Você vai ser o presidente da maior nação do mundo, os Estados Unidos. Você tem coro eleitoral, você vai ser eleito. Diz que o Billy Graham vira e fala assim: você não está entendendo. Eu fui comissionado para ser um embaixador de Cristo. Eu acho que você não entendeu.
Eu acho que você não entendeu o que você é. Eu acho que você não entendeu quem você é em Cristo. Eu acho que você não entendeu quem você é em Cristo. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas não para por aí. Porque além dele fazer de mim e de você embaixadores de Cristo, além dele restituir na minha vida e na sua vida a característica de Cristo, nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Amém? Amados, nós recebemos, foi restaurada, foi restituída a nossa identidade em Cristo. É por isso que Davi, quando Golias se levanta contra ele, Davi fala assim: quem é esse incircunciso que se levanta? Sabe por que, amado, ele fala quem é esse incircunciso? Porque Davi era um circuncidado. Na verdade ele está falando: ei, Golias, eu tenho uma aliança com o Deus vivo, você não. Não sou eu que vou contra você na batalha, mas é o Deus vivo, o Deus Altíssimo. É Ele quem vai à minha frente na batalha. Só que tem um porém. Tem um porém. Tudo isso está disponível para mim e para você. Só que tem um princípio. E esse princípio, meu amado, está em 2 Crônicas 7,14. Porque seria muito fácil Deus dar isso nas nossas mãos. Porque Deus, Ele quer que eu e você venhamos a ter intimidade com Ele. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos profunda intimidade com Ele. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor. 2 Crônicas 7,14, texto conhecido, diz assim: se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro princípio, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso reconhecer que eu sou carecedor da sua graça e da sua glória. Eu preciso entender que sem Deus eu não sou ninguém. Eu preciso entender que Ele é na minha vida. Satanás não entendeu isso. Mas o Senhor hoje, Ele restaura nas nossas vidas. Segundo, e orar. Tranca no teu quarto. Ali, no oculto. Deus vai falar contigo de recompensar. Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Amém? Terceiro, e buscar a minha face. Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá dias, amado, em que não vai dar mais. Não teremos mais essa oportunidade. E se converter dos seus maus caminhos. Porque eu posso reconhecer o meu estado. Eu posso até entrar no quarto. Eu posso fazer tudo isso. Mas se eu não tenho uma mudança de vida, e aí nós vamos entender o poder regenerador.
Por que que Jesus ele vai dizer para Nicodemos: ei Nicodemos, importa que você nasça de novo? E Nicodemos não entende essa fala. Ele fala: como eu vou voltar a nascer de novo? Mas se nós formos olhar no profundo a respeito dessa palavra, ele está falando: é necessário que você nasça do Espírito, é necessário que você tenha um renovo vindo. Pastor Rodrigo falou outro dia que é exatamente como funciona o odre. Deus ele quer derramar o novo, mas é necessário que eu e você nos convertemos dos nossos maus caminhos. É necessário que nós abandonemos tudo para trás, nos desatemos dos nossos pecados. Porque olha que tremendo, amado. Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, então estávamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os judeus, entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor. O Senhor quer mudar o nosso cativeiro. Mas para que eu e você tenhamos o nosso cativeiro mudado, é necessário seguir o princípio de 2 Crônicas 7,14. Esse mesmo princípio nós vamos identificar lá em Joel, capítulo 2. E rasgai o vosso coração, palavra que o pastor Rodrigo trouxe outro dia. E rasgai o vosso coração em nossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta e alimentos para o Senhor. Amém, igreja? Porque o Senhor, Ele quer nos restaurar, o Senhor, Ele quer nos restituir, mas existe um princípio a ser cumprido nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Amém? Existe um princípio regenerador nessa noite aqui. Compete a nós tomarmos posse. O apóstolo Paulo vai dizer que as bênçãos do Senhor elas já foram liberadas na região celestial. Compete a nós apenas e tão somente tomarmos posse disso. O altar do Senhor está aberto. Se hoje você quer se reconciliar com o Senhor, o altar do Senhor está aberto. Você pode vir aqui. Ele está aberto para que você possa se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Que você possa entender nessa noite que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz e declara, Senhor, que o Senhor manifestou-se para destruir as obras do diabo. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, vem transformar as nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, ó Pai querido Deus, nessa noite, Senhor. Toca nos nossos corações, ó Pai. Nos leva, Senhor, Pai querido Deus, ao lugar, Senhor, Pai querido, secreto. Ao lugar, Senhor, Pai querido Deus, onde só nós podemos estar juntos. Vem restaurar, Senhor, Pai querido Deus, no nome de Jesus, ó Pai, a nossa intimidade contigo. Senhor, nos leva, Senhor, ao momento, Senhor, Pai querido Deus, de arrependimento, de conversão dos nossos maus caminhos. Senhor, quebra, Senhor, toda a estrutura do inferno, Senhor. Pai querido Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, e as palmas louvem ao Senhor.